Olá, turma. Eu estou gravando esse primeiro tutorial. A ideia é falar um pouco sobre a configuração do Blender. Então, eu coloquei o meu Blender aqui num modo padrão, tá? E aí eu vou ensinar vocês aqui a configurar o Blender, né? De uma maneira a dar um pontapé inicial para começar a usar o software e poder também acompanhar alguns tutoriais na internet. Então, olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui, né, no Edit em Preferences, tá? Aqui eu ajusto algumas coisas que são importantes para você, pessoalmente, você vai usar e para qual objetivo você vai usar, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. A resolução de escala eu vou mudar para 1,5, por quê? Para ficar melhor para vocês compreenderem aqui tudo que acontece. Vocês não precisam fazer isso no de vocês, a não ser que vocês queiram, né? Então, ele vai possuir aqui na interface, por exemplo, questões relacionadas ao display, né? Você pode ir testando aqui alguns elementos que ele vai mudando, tá? Isso aqui não vejo muita necessidade de você alterar nada basicamente, a não ser essa escala, como eu falei. Aqui um splash screen, caso você não queira que quando você ligue o Blender apareça ela, não me incomoda nem um pouco. Editores, né? Coisas a gente vai passar por alto, mas aqui, por exemplo, linguagem. Você pode mudar para essas várias linguagens aqui, ó. Português do Brasil. Porém, eu não recomendo fazer isso. Eu recomendo deixar em inglês mesmo, porque a maioria dos materiais que vocês vão encontrar pela internet é em inglês, tá? Text Rendering já está aplicado aqui, ó, o Anti-Aliasing. Esse Anti-Aliasing ele ajuda a tirar o serrilhado, né, dos objetos também, principalmente dos textos, né? Questões de menu e tudo mais. Isso aqui não precisa vocês mexerem nisso. Temas, você pode modificar qualquer coisa do tema, né, do Blender, né, mudar uma, sei lá, um estilo de texto, né, uma fonte que você queira, o tamanho e tudo mais. Não recomendo você fazer isso porque o Blender ele está sempre em atualização e sempre que você atualiza um novo Blender ele às vezes muda e aí você vai ter que ficar personalizando tudo de novo. Lógico que tem os presets aqui, ó. Você pode aplicar o Blender Dark, que já está, um Blender Light, né? Você pode ir modificando e deixar da sua cara, né? O estilo do Maya, também é um soft. Então, fica a cargo de cada um isso aí, tá? Viewports, né? Você também tem uma opção de, ou seja, aqui o Blender ele é todo modificável. Mas se aqui nada, eu costumo mudar, eu não entro também vocês ficarem mudando, a não ser que vocês querem passar um tempo, gostem de estilizar e tudo mais. Mas o que eu quero chamar a atenção é aqui nos addons, tá? Os addons são ferramentas, né, que auxiliam a gente a trabalhar no Blender. Alguns que eu recomendo já é o Node Wrangler, então você pode digitar aqui Rain, e ele já vai aparecer aqui na busca, e aí você habilita ele, beleza? Aqui embaixo você pode ver esse Save Preference, ele vai estar com asterisco, né? Que ele indica que tem um novo addon que foi adicionado. Mas todos os addons já estão aqui marcado esse autosave. Se o seu não tiver, então você marca aqui, ó, autosave. Que aí, por mais que você não aperte aqui no Save Preference, ele vai salvar. Um outro que eu recomendo é um que eu expliquei na aula, esse Measure It. E aí você habilita também, esse aqui é o addon que ajuda a gente a fazer cotas, né, das peças. Basicamente seriam esses dois. Sempre que você for pegar um tutorial, ele pode ser que tenha inúmeros aqui addons que possa ser necessário, tá? E aí você habilita. Uns já vem habilitado dele de fábrica, outros não, né? Beleza? Aqui tem alguns inputs, né, que você pode, por exemplo, emular numpad. Eu falei em aula, esse emular numpad, emulate numpad é quando você tem um notebook, por exemplo, que não tem aquele teclado alfanumérico, só tem e o numérico, só tem o alfanumérico, não tem aqueles números do lado direito, né? E aí você emula para que o numérico de cima do alfanumérico sirva como atalho, tá? Basicamente seria isso, o navigation é quando você questões de orbitar o objeto, né? Você muda,
essas opções, sensibilidade e tudo mais. Também não recomendo mexer muito nisso aqui não. Keymap eu particularmente mudo porque eu utilizo essa versão do Blender aqui e ele vem aqui cadastrado com algumas versões, ó, do Blender atual e do Blender anterior, ó. E aí você pode escolher em utilizar, né? Por exemplo, eu gosto de utilizar esse do Blender aqui, onde vem existe uma lista, né, de keywords aqui, ó, de atalhos, de hotkeys, né, que eu posso estar utilizando, tá? No Blender aqui normal, ele também vem um bocado de atalho que você pode estar aprendendo mais aqui, tá? Então ele muda, por exemplo, no Blender 7, você seleciona com o lado direito do mouse, né? Então, como eu sou dos antigos, eu uso esse daqui. E aí você fica a seu critério também a utilizar o anterior ou você já estudar os novas opções aqui que o Blender pode te dar, certo? Isso é uma escolha pessoal. No System, você vai ver aqui as opções, né? Por exemplo, do render, que vai aparecer aqui, por exemplo, quando você colocar em CUDA, vai aparecer sua placa de vídeo, se você tiver um computador com placa de vídeo. Se não, ele vai selecionar esse Intel aqui, o seu processador, né? Que também tem um vídeo integrado nele. Aí você escolhe. Eu deixo para o meu processar sempre só na placa de vídeo. Save and Loads, você pode estar configurando aqui para ele salvar automaticamente, de tempos em tempos, né? Para você não ter um problema de crashar o seu software e você perder. File Path, você, por exemplo, fontes, onde que o Blender vai pegar? Ele já está aqui cadastrado na pasta fontes. Mas se você tiver uma pasta gigante com várias texturas, você pode deixar essa pasta lá de texturas que aí você vai estar sempre guardada no Blender quando você precisar usar textura. E assim por diante, sounds, script, tá? Por exemplo, você pode configurar uma pasta só para salvar seus renderings, tá? Não vejo necessidade, mas vou dar um exemplo para vocês. O meu é configurado assim, e aí essa fica a dica de cada um configurar o seu. Então esse foi o primeiro vídeo.